BAP é cruel e deixa os antes desesperados. Se o Boto não trabalha, o BAP trabalha. O BAP entrou em cena e Flamengo prepara uma proposta de 35 milhões de euros para contratar Luiz Henrique. Almada faz contato por telefone com Leonardo Jardim e já tem data para chegar ao Mengão. E eu vou falar também da decisão que o Flamengo tomou sobre Léo Pereira. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tem de cantinho, que tá com o dedo no like, se inscreva, meu filho, porque é um flamenguista de verdade. Apoie o outro, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu, abençoado, falar seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão. Malvadão, que vai contratar a dupla que fez sucesso em 2024 no Botafogo. E isso tá deixando a imprensa nacional desesperada. Não é só a imprensa paulista não, tá? É o Brasil inteiro tá chocado. E aí, meus amigos, você põe fé que daqui para frente, chegando esses dois reforços, o Flamengo vai ficar muito mais forte e vai conseguir ganhar Libertadores e Brasileirão? Só tem um detalhe ruim nisso aí. Nenhum dos dois jogadores devem jogar a primeira partida contra o Cruzeiro. E aí, você põe fé que o Flamengo vai ficar mais forte? Comenta aí, meu filho. Lembrando que o Flamengo acabou de recusar uma proposta aí pelo Léo Pereira na casa de 10 milhões. O Besiktas botou 10 milhões de euros na mesa do Flamengo e o Flamengo recusou. O Léo Pereira, por sua vez, falou que a vontade do Flamengo será feita, respeitou e disse que não tem problema nenhum, que continua sendo jogador feliz do jeito que é e vai se empenhar porque quer ganhar títulos com a camisa do Flamengo. Já o Flamengo, por sua vez, falou que eles devem fazer uma conta proposta e devem chegar a pedida a 15 milhões de euros. Se chegar nesse valor, o Flamengo não sabe se vai conseguir recusar, pois é um jogador de 30 anos que eles estão querendo. Embora o BAP tenha dito, é um jogador de seleção brasileira, canhoto, que tem qualidade na saída de passe, e é difícil achar um zagueiro assim. Então, o Léo Pereira tem motivos para continuar no Flamengo, porque o Flamengo precisa dele, mas tem motivos para ser vendido, porque o Flamengo precisa da grana. E aí, galera, o que vocês acham? Em contrapartida, meus amigos, o Flamengo fez uma proposta aí, ou melhor, o jogador Luiz Henrique foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo ouviu lá o que eles queriam e ficou na dele. Nisso começou sondagem de outro clube, até que o Botafogo entrou numa negociação onde envolveria o Danilo numa troca pelo Luiz Henrique. O Flamengo, sabendo disso e sabendo que o Zenit tem interesse no Plata, o que o Flamengo fez? O Flamengo foi lá e ofereceu o Carrascal mais uma grana pelo Danilo, pelo Luiz Henrique. O Zenit não quis e pediu o Plata. O Flamengo não quis colocar o Plata, porque o Plata, o Flamengo acredita que teria que ser vendido na casa de 25 milhões de euros. E se ele entrasse nesse negócio, ele entraria no valor de 15. Aí não deu rock. Só que o Flamengo agora prepara uma proposta que vai chocar o futebol brasileiro. Nada mais do que 35 milhões de euros em dinheiro o Flamengo vai colocar na mesa do Zenit. Vai colocar uma proposta aí com a entrada boa na casa de 15 milhões de euros e vai parcelar o restante. E aí o Zenit vai estar com a decisão se topa ou não. E o BAP tomou essa iniciativa logo depois que o staff, olha só, o staff do Luiz Henrique, os dois empresários dele, o Vinícius Matos e o William Bento, são representantes deles, estiveram no Ninho do Urubu visitando as instalações do Flamengo, o CT do Flamengo, ficaram encantados e disseram: pode fazer a proposta que o Zenit vai aceitar, a gente vai lutar com o Zenit para que o Zenit ceda o jogador para vocês nessa quantia. E o Flamengo está animado. O BAP mandou, o Boto agora vai agir e vai colocar. Se o Boto não está trabalhando, meus amigos, o BAP, que dá aí suas mancadas, negócio de busto aí, que eu não sei nem para que serve esse negócio de busto. O jogador já é homenageado todo mês, cai 1 milhão na conta dele. Se isso não é homenagem suficiente, eu acho que o jogador ganhar título, jogar bem, é obrigação deles. Se eles não acham que isso é suficiente, um busto de chumbo, sei lá, de que cobra, de metal, sei lá de que é, vai ser suficiente? Então ele dá essas mancadas. Mas ao mesmo tempo ele está atento, então o BAP autorizou. E agora o Boto vai colocar 35 milhões de euros em dinheiro. A tendência é que o Zenit aceite. Se o Zenit aceitar, meu amigo, o Flamengo vai estar contratando a dupla que fez história no Botafogo. Essa dupla era para estar no Flamengo. Mas o Flamengo deu uma mancadinha, ficou ali querendo pegar os jogadores por empréstimo. Enquanto é isso, o fanfarrão do Tepes foi lá, ofereceu muita grana, deu promessa de que eles só ficariam 6 meses no Botafogo, senão eles não viriam para o Botafogo. E aí enrolou os caras,
comprou, não pagou. É um título comprado aí que a gente sabe que é meio escandaloso isso, mas é verdade, com o time alugado. Vendeu os jogadores e agora o Flamengo está tendo a chance de repatriar esses jogadores. Repatriar o Luiz Henrique e trazer de volta o Thiago Almada. Nessa situação, meus amigos, o Flamengo vai colocar quantia, se de aceitar, o Flamengo vai estar aí, ó, praticamente com a dupla. Porque o Thiago Almada, a gente está cravando isso aí já tem uma semana. Tem gente que está duvidando. A fonte não falha, galera. É porque, por que ainda não assinou então? É porque as coisas são lentas. Tem acertos ali. O Thiago Almada também não quis abrir mão das férias. Tá tentando ainda. Eles estão tentando convencer o Thiago Almada a chegar antes do que ele quer. Porque ele já tem data para chegar ao Rio de Janeiro. Olha só o detalhe. Hoje vai acontecer ainda hoje, praticamente agora à noite, a reunião entre BAP, Boto e os representantes do Thiago Almada para acertar detalhes finais. É coisa pequena. É o quanto vai receber lá a comissão que o empresário vai receber, esses detalhes que faltam, como é que eles vão receber. É coisa pequena, gente. É coisa pequena que está faltando para acertar. Enquanto é isso, o Leonardo recebeu uma ligação do Thiago Almada. A gente não conseguiu apurar se foi o Leonardo Jardim que ligou para o Almada ou o Almada que ligou para o Leonardo Jardim. Mas eles conversaram por telefone. E aí o Leonardo Jardim, que é um cara experiente, o que ele fez? Ele só falou isso aqui para o Almada. Almada, nós vamos lutar para o Brasileirão, Libertadores, no final do ano nós queremos o Mundial. Você já tem hoje uma Libertadores e um Brasileirão. Você tem um Mundial de clubes? Não. É a sua chance. Você vai vir para um time que tem um CT maravilhoso para você treinar, vai te pagar em dia. Você vai chegar aqui com possibilidades de jogar muitas partidas, porque você vai ser o sucessor do De Arrascaeta, então você vai estar sempre revezando com o De Arrascaeta. Tem alguns momentos que vocês vão jogar junto. Vem que a gente está te esperando de braços abertos. E aí o que aconteceu? Thiago Almada deu a previsão aí de quando deve chegar ao Rio de Janeiro. Ele era aguardado amanhã para fazer os exames, mas o jogador falou que vai fazer o possível para vir o mais rápido e que até em meados da próxima semana, sem falta, ele estará no Rio de Janeiro. A tendência é que ele cumpra 15 dias de férias. Foi o que o Atlético de Madrid deu aos jogadores dele que estavam com as seleções. 15 dias. Então, hoje, galera, tá inteirando aí, parece que 8 dias. Amanhã, 9, ele retornaria amanhã. Só que como ele tem 15 dias, ele quer cumprir os 15 dias. Então, provavelmente, terça ou quarta-feira que vem vai acabar e ele deve sim vir. Um ponto negativo. Ele chegaria entre o dia 2 e dia 3 de agosto. Não teria tempo hábil para recuperar a parte física, para ele poder entrar em campo contra o Cruzeiro. Pode ser que ele entre até alguns minutos, mas o correto, dependendo de jogador para jogador, é ficar com a parte física comprometida. Então ele não poderia jogar pelo menos no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Cruzeiro. Mas aí as coisas se avançaram, as coisas estão muito boas. A negociação praticamente está chegando ao final. Esse jogador vai assinar em breve. E pode ser que esse prazo que ele pediu aí, entre aspas, né? Ele falou que quer cumprir as férias, mas pode ser que isso seja antecipado. Porque o jogador agora, nesse momento, depois que conversou com o Léo Jardim, ele está ansioso, ele está pensando, pô, vou me apresentar rápido, começar a treinar, conhecer os companheiros. Ele já sabe como é que é a torcida do Flamengo. Ele viu a torcida do Flamengo quando ele foi no Maracanã. Então o jogador sabe o quanto grande é o nosso Mengão. Então o jogador também, nesse momento, deve estar traçando novos planos aí e pode ser que ele chegue antes. Mas até em meados agora da semana que vem, esse jogador chegará. A previsão era para amanhã, tá? Vou abrir o jogo aqui. A previsão que a gente tinha aí que amanhã esse jogador estaria no Rio de Janeiro. Mas até então, parece que não vai vir amanhã. Pode vir, quem sabe muda de ideia. O cara conversou. Imagina você está indo trabalhar numa empresa, você está marcado para você começar dia 10 do mês que vem, mas a empresa é boa. Aí você fica sabendo que você, nessa empresa, vai ser um cara privilegiado, que pelo seu currículo, você pode já chegar e daqui a pouco se tornar um gerente efetivado. Aí o que acontece? Você começa a pensar, poxa, eu vou me antecipar aqui, vou ir antes. Isso acontece com o jogador também. O jogador está marcado para um dia, mas ele pode se antecipar. E de repente, isso vai acontecer. Não estou cravando que vai acontecer, mas pode acontecer. E por contrapartida aí, o Penharol, que tinha feito uma sondagem para pegar o De La Cruz de graça por empréstimo, agora fez uma proposta. Ele quer pegar o De La Cruz, ele topa pagar 60% do valor do salário do jogador. E isso
ainda não agradou o Flamengo, porque o Flamengo quer o seguinte, que pega o jogador por empréstimo, pague 100% do salário dele e dê uma compensação financeira. Só que o Flamengo sabe que isso não vai acontecer. Primeiro, o Penharol lá ó, não tá rolando grana assim. E o Flamengo está estudando uma nova proposta para eles aí. Emprestar eles, o De La Cruz, eles vão pagar 100% do salário do jogador e vai botar uma meta. Se o jogador atingir tantas partidas, eles compram 20%. Se o jogador atingir mais tantas partidas, compra 50%. Se o jogador ganhar títulos relevantes lá, eles disputam pouca coisa lá, eles comprariam mais 30%, 40% até comprar o jogador por inteiro. O Flamengo acredita que se conseguir recuperar pelo menos uns 7 milhões de euros, investiu 17 milhões de dólares. Se ele conseguir recuperar uns 7 milhões de euros, estaria muito bom, porque hoje o De La Cruz, para jogar num time de alto nível, ele não tem condições, gente. Ele não tem. Simplesmente é um jogador que faz uma partida hoje, ele precisa de 3 semanas para se recuperar. Lá, as viagens, lá no Uruguai, as viagens são menores, em 40 minutos vai do estádio para o outro. É um jogo por semana, ou seja, o jogador teria como recuperar mais rápido, teria como jogar mais, seria bom para a carreira do jogador, para a carreira entre aspas, mas seria bom para o jogador, que se sentiria mais útil, ele ia conseguir se recuperar mais rápido. No Flamengo, com certeza, esse cara deve ficar vendo as notícias aí que saem, esses caras acompanham, galera, tudo que sai nos youtubers também. E ele deve ficar muito triste, ele vê todo mundo tratando ele como um inútil. Infelizmente, a parte física dele, a saúde física dele é horrível. E isso aí tende a fazer o jogador ficar meio depressivo, né? Pensa que não, você está em casa, você abre um vídeo que está falando alguma coisa de você, ele lá está falando, o cara joga uma partida assim, tem que ficar 3 para recuperar. O presidente, o ex-médico do Flamengo já condenou ele. O técnico não conta com ele, porque ele é muito fraco. O cara deve ficar se sentindo um inútil. Então, esse jogador, ele já aceitou a proposta. O Penharol talvez aceite essa proposta do Flamengo, dar uma compensação financeira pequena e pegar o jogador por metas. E aí vamos ver o que dá. Você é a favor da saída do De La Cruz? Comenta aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, tamo juntão. Tá dando like, se inscreve. Valeu, amigos. Fui.